está nervoso, amém? Então vamos mandar o nervoso dele ficar lá do lado de fora agora, amém? Pai, aqui está o teu servo Davi, ele preparou a tua palavra, nós sabemos que é um temor mesmo, Senhor, falar da tua palavra é uma responsabilidade, porque primeiro o Senhor fala conosco e depois nós transmitimos, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti agora que o Espírito de sabedoria, o mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré, Senhor, unja ele nessa noite, tirando todo o nervosismo, tirando tudo aquilo que for, o que o inimigo for para trazer empecilho de roubar sua mente, mas que o seu Espírito Santo inunde o seu ser, que o poder da palavra esteja em seus lábios e que a tua igreja venha ser abençoada, curada, renovada, exortada, transformada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, meus amados. Eu também saúdo a toda a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu estava até na sexta-feira eu tinha uma pregação que já estava na minha cabeça. Eu falei, quando for eu vou pregar essa daí. Mas quando foi na sexta-feira que estava jejuando, eu falei, vou sentar e vou montar a pregação de quinta-feira. E mudou tudo. Deus me deu uma palavra que, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu vou pesquisando e vou buscando as palavras, vou buscando vídeos e vou complementando aquelas palavras. E quem me conhece sabe que eu não gosto de ter a minha opinião quando eu vou pregar. Eu gosto a base minha tem que ser o que está na Bíblia. Então a pregação de sexta-feira é quando Deus se aquieta, Deus não fala mais. Mas quando eu comecei a montar a pregação para hoje, Deus me deu um título que chama Amantes de Si Mesmo. Abra a tua Bíblia, meu querido, no livro de 2 Timóteo 3, nós vamos ler de 1 a 5. O livro de 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Em Timóteo está escrito assim: sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Mais uma vez, destes, afasta-te. Muitas vezes, quando nós lemos aqui em 2 Timóteo 3, 1, 5, e nós começamos a entender que, olha, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim, olha, esse aqui não é para a igreja do Senhor, isso aqui é para quem está fora da igreja. Mas quando na verdade, os tempos que nós vivemos hoje, nós entendemos que dentro da nossa própria igreja, dentro da igreja no modo geral, dentro da igreja no mundo, tudo isso que Timóteo escreveu tem. Tudo isso que Timóteo escreveu acontece. Acontece nos tempos antigos, mas muito mais nos tempos de hoje. Sobrevirão tempos trabalhosos.
A igreja não está conseguindo pregar mais o evangelho verdadeiro. A igreja não consegue, as igrejas que pregam o evangelho verdadeiro, aquele que traz a verdadeira palavra da Bíblia, aquele que traz o que está escrito nesta palavra, aquilo que Deus mandou ensinar, as igrejas estão esvaziando, porque haverá tempos difíceis e haverá tempos trabalhosos. O mundo, ele está cheio de pessoas do jeito que Timóteo escreveu a Timóteo, mas a igreja está desta forma. Eu escrevi assim, o homem tem fundado igrejas sem fundamento bíblico nenhum, querem chamar a atenção proferindo palavras e atos que estão longe da verdade, igrejas que mais parecem um terreiro de candomblé e terreiros de umbanda. Tem um cara que eu sempre assisto os vídeos dele, ele chama Cauã Martins, alguém de vocês já deve ter visto. Ele é um cristão, mas ele traz os vídeos da forma como estão as igrejas hoje. Eu até falo para minha esposa, eu falo, olha, tem muitos terreiros de candomblé que tem inveja daqueles crentes. Que Deus tenha misericórdia, mas é verdade. As pessoas perderam a noção do que é sentir o Espírito Santo. Quando nós falamos o Espírito Santo habita em nós, o Espírito é santo. Ele nos leva no caminho da verdade, sem envergonhar o Evangelho. E o que tem acontecido nas igrejas hoje, não é isso que nós temos visto. Isso está acontecendo de um modo geral, no mundo todo. São igrejas agora que, para trazer as pessoas para perto de si, elas aceitam de tudo, elas falam de tudo, que nós aceitamos, venha como você vier, venha como você está. Ok, Jesus falou que venha como você está, mas não fique como você está. O problema é que a palavra hoje, nessas pessoas, nós vamos entrar em detalhe mais um pouquinho abaixo, é que eles estão trazendo a facilidade de colocar, porque existe nas pessoas aquele, olha, eu preciso ter Deus, eu preciso estar com Deus, eu preciso ir para o céu, mas eu não vou pagar o preço que está pedindo na Bíblia, não. Eu não tenho como pagar esse preço, é muito alto. Quando na verdade, quando nós começamos a entender que o preço mais alto quem pagou por nós foi Jesus na cruz, quando Ele abriu o caminho para que hoje nós pudéssemos chegar até Ele. Hoje, como o pastor Tiago começou a orar no domingo, ele falou assim, olha, hoje as igrejas estão cheias de religiosidade. As igrejas estão deixando de lado a verdadeira palavra, estão deixando de lado a cruz, para trazer pessoas, encher os templos de pessoas, mas são igrejas vazias, quando se diz no Espírito Santo de Deus, quando se diz na palavra de Deus, quando se diz no ensinamento bíblico. As igrejas não conseguem. Cuidado com as igrejas que se dominam ser somente elas as corretas. Eu coloquei dessa forma, eu não vou citar nome de igrejas, mas vocês conhecem igrejas, que muitas vezes você vai conversar com um irmão de uma outra igreja, ou uma pessoa que é de outra religião, mesmo do cristianismo, ele fala, olha, somente a igreja tal é que está correta, somente a igreja tal é que vai ser salvo. Quando nós pegamos em questão das igrejas, as igrejas foram fundadas, a mais antiga foi a igreja católica, cerca de 300 anos depois de Cristo. As outras vêm em 1910, 1920 e daí em diante. E as pessoas não conseguem se aprofundar no ensinamento bíblico e dizem, olha, somente a igreja que eu frequento é que ela tem a salvação. Como diz lá em cima, destes afasta-te, porque não é uma verdade. A única verdade que nós podemos afirmar é Cristo,
aquele que morreu na cruz por nós, se nós estamos dentro da palavra de Cristo, Ele é a verdade. Algumas igrejas, ela usam, não sei se vocês já viram, vocês que estão vendo aí, eu vi algumas, não vi todas, mas eu marquei algumas. Olha, a unção do pica-pau, é verdade, isso aí parece brincadeira. A pessoa fica todo, eu não sei se está na unção de Deus, que eu acredito que não, mas sobe o pilar e bate a cabeça. O outro pastor pregando, olha, o irmão ali tinha quanto no bolso? Ah, eu tinha 30, não, agora eu estou com 120. Quanto você tinha, meu irmão? Tudo, me desculpe, não é que eu não acredito, mas são atores que, olha, eu entrei aqui com 20 reais, agora eu coloquei a mão no bolso, e várias pessoas. De Cristo não tem nada, vazios da palavra. Tem até esses dias que eu vi, parece brincadeira, pastora Sônia, um curso para falar em línguas. Olha, vai no curso, o curso vai aprender a falar em línguas estranhas. Quando Paulo fala que quando você fala em línguas e não há interpretação, você fala em secreto. É você e Deus. Não tem como eu falar em língua, o nosso irmão vai interpretar a língua. Se tiver intérprete, ok. Paulo disse isso está na Bíblia. Mas agora eu vou fazer um curso para interpretação de língua, vou fazer um curso para me poder falar em línguas, isso, meu Deus, foge totalmente aquilo que Cristo ensinou. Ele foge totalmente aquilo que nós necessitamos de estar no dia a dia. O homem tem se perdido em coisas pequenas, em coisas que eu sempre digo que, olha, a nossa única esperança é Cristo. É só você estar em Cristo, aceitar a Cristo, é só isso. Jesus falou assim: o meu fardo é leve. E as pessoas, líderes religiosos, estão pondo os fardos pesados em cima das pessoas. E muitas pessoas, elas estão numa igreja porque elas acham que, olha, se eu não for naquela igreja, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, o meu líder falou que eu não vou ser salvo. Quando na verdade isso é a maior mentira que existe, porque Jesus disse: vai até Cristo, aceite a Cristo, chegue até os pés da cruz e você verá a salvação. Eu coloquei alguma coisa aqui relacionada às igrejas, diferença entre costume e doutrina, para que possamos entrar na parte das distorções doutrinárias existentes em algumas igrejas. Precisamos primeiramente definir o que é costume e o que é doutrina. O costume é aquilo que muda com o tempo, é uma posição social na sociedade, nível de instrução, cultura. Antigamente, por exemplo, os homens usavam chapéu na rua. Na Escócia, os homens usam saia. Na época de Moisés, os homens usavam vestidos. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu já foi em cidade de praia, já deve ter notado que as pessoas vão no supermercado, elas estão de biquíni, elas estão vestidas como vão na praia. Mas isso é o costume do lugar. Agora, a doutrina, ela é imutável, ela não muda. A doutrina, ela não varia com o tempo. Ela não varia o lugar, ela não varia a sociedade, a cultura, posição social, nível de instrução. Um exemplo: se antigamente roubar era pecado, lá no Antigo Testamento, ele continua sendo pecado até hoje. Isso quer dizer uma doutrina. Então, quando vem de doutrina, aquilo não muda, aquilo vem com o tempo. Baseado nessas diferenças, quando um crente perguntar se a sua igreja tem culto de doutrina, supõe que ele esteja perguntando se há ensino na sua igreja. E o que nós temos feito, a cada pregador que ele sobe aqui, a cada palavra lida, a cada ensinamento, seja ela na escola dominical, seja ela no domingo de manhã, seja ela na quinta-feira, o que nós temos feito é pregado esta palavra. Então nós temos sim culto de doutrina.
Entretanto, o que algumas igrejas chamam de doutrina não passa de mero costume. Daí a grande confusão que fazem. Seus cultos doutrinários viram verdadeiros cultos carnais, de ensino, de tradições, e a palavra de Deus é deixada de lado. Aquilo que eu falei. Quando a doutrina é deixada de lado e o costume reina, agora o costume dessa época, vamos falar sobre financeiramente. Olha, eu estou vendo aqui que o irmão ali vai ficar milionário, eu estou vendo ali que a irmã vai ter uma bênção essa semana, e as pessoas procuram isso e rejeitam a verdade, porque é mais fácil aquilo que eu posso apalpar, é mais fácil quando enche o meu ego. Numa igreja, eu quero ouvir, eu quero ir atrás do pregador, porque ele vai revelar, ele vai falar aquilo que eu quero ouvir, e isso que tem criado pessoas, crianças, pessoas, meninos. O resultado são gerados crentes fariseus, superficiais, meninos e frágeis. Meus irmãos, o problema não está no costume em si, pois este até pode não ser pecado e ser algo indiferente. Se alguém acha que não se deve jogar bola, por exemplo, porque isso não pode ser edificante ou coisa parecida, tudo bem, mas daí querer impor isso como ensino e verdade bíblica, isso que é perigoso. Imagine se essa pastora Sora falasse a partir de hoje: olha, a igreja aqui não pode usar barba, um exemplo. Ela está impondo um costume, não uma doutrina, e as pessoas acabam tendo que: eu quero frequentar a igreja, Abba Pai, eu não posso ter barba. O maior problema dessas igrejas, desses crentes, individualmente falando, tá? É que colocam seus costumes e tradições em grau de importância igual ou superior à graça de Deus. Lembra, acho que os mais antigos aqui vão lembrar, quando tinha uma igreja aqui na cidade, a pastora Sônia vai lembrar, os mais antigos vão lembrar, que aquela igreja, ela falava assim que não podia ter bigode. Você lembra disso aí, pastor? A igreja não podia ter bigode porque o diabo morava atrás do bigode. É verdade, isso aí parece brincadeira você falando assim, mas é verdade, ô Juninho. Às vezes você, né, o irmão Juninho está dando risada ali, mas é verdade. Eles falavam que quando você tinha o paletó rachado atrás, também não podia. Você não podia ir na igreja. E isso virou de uma forma, dentro da igreja, que os membros que frequentavam aquele local, eles criam verdadeiramente que isso era verdade. As pessoas não tinham fundamento bíblico nenhum. Muitas vezes, quando nós estamos aqui, como a pastora falou, né? Nós temos o temor a Deus, porque eu tenho que passar para vocês aquilo que está na Bíblia. E muitas vezes eu quero deixar de lado o meu eu quero deixar de lado aquilo que eu acho. Eu tenho que passar para vocês aquilo que a Bíblia ensina. Amém? Jesus falou assim lá em Lucas 7:28: não há profeta maior que João Batista. Está escrito assim: e eu vos digo, na minha Bíblia está em vermelho lá, que foi Jesus, nas palavras de Jesus, né? E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Lucas 7:28. Agora eu vou fazer uma pergunta: quantos paralíticos João Batista curou? Quantos milagres João Batista fez? Pelo menos a Bíblia não menciona nenhum. E Jesus falou assim, ó: não há nascido de mulher um profeta maior que João Batista. Quantos profetas nós temos na Bíblia? Curava, levava a palavra.
Não há profeta maior que João Batista. O que acontece muitas vezes, pastora Sônia, é que eu estou dentro de uma igreja e eu acho que eu não sirvo para ninguém, não sirvo para fazer nada porque eu não estou pregando. Eu não sirvo, irmão Vanderlei, porque eu não estou cantando. Eu não sirvo porque eu estou sentado num banco há anos e só ouvindo a palavra. E nós tomamos como exemplo a vida de João Batista. Não houve profeta maior que João Batista. E quando nós vamos pesquisar sobre ele, João Batista não curou um paralítico. João Batista não fez nenhum milagre. Você sabe o que ele fazia? Ele só entregava o que Deus mandava. É aí que está a diferença. João Batista só entregava aquilo que Deus mandava. O que faz você diferente diante de Deus é a sua fidelidade com Ele. Eu posso afirmar com toda certeza que você não é diferente de um profeta ou de um pregador que possa levantar 10 paralíticos, 15 paralíticos. Quando você é fiel com Ele, Deus coloca você numa mesma balança. Você é igual a todo mundo. Nós somos iguais diante de Deus. Não há peso maior porque o irmão Davi está pregando aqui. Não há peso maior porque o irmão Vanderlei é o pastor, a pastora Sônia. Diante de Deus, nós somos iguais. Nós estamos muitas vezes sentados ouvindo uma palavra, e muitas vezes nós achamos que nós não servimos para nada, e isso não é uma verdade. Quando na verdade, o que nós temos, a única coisa, é estar em Cristo. Há uma compreensão na terra acerca do que Deus é, porém essa compreensão não é correta. Onde Satanás tocou os anjos? Quando Satanás estava no céu e houve guerra no céu, ele desembainhou uma espada para lutar com Deus, com os outros anjos? Ele simplesmente usou palavras. Satanás não lutou, ele simplesmente usou palavras. Satanás não tem o poder de mudar o que Deus é. A palavra é a mesma. Se Satanás não pode mudar a palavra e o evangelho, por que existem pessoas dizendo que vem sendo pregado um falso evangelho? O evangelho não deixou de ser evangelho. Se Satanás não pode atacar a origem, ele ataca a criação, mudando o evangelho. Satanás mudou a compreensão acerca do evangelho. Nós que estamos entendendo errado acerca do evangelho, Deus não deixou de ser Deus. Aquilo que eu falei um pouquinho lá em cima, um pouquinho atrás, Deus, ele continua sendo Deus. A palavra não foi mudada, a palavra colocada, a palavra escrita, ela vai ser a mesma, desde a fundação do mundo até o final dele. Como eu disse, daquelas igrejas que hoje estão pregando falso evangelho, mas não é que existe um falso evangelho, existe aquilo que Satanás mudou para que desvie a pessoa da verdade. E as pessoas muitas vezes, sem entender, estão tomando por um caminho errado, tomando por um outro lugar, por um outro caminho, e fugindo da verdade, por muitas vezes heresias, tradições e costumes imposta pelo homem, não por Deus. Os 4 pilares do evangelho. Quando nós falamos em pilares do evangelho, eu procurei, existem muitos pilares, mas eu peguei esses 4 pilares do evangelho, onde ele diz assim: amor, zelo, santidade e ira.
todo amor, ele gera zelo. Todo zelo, ele gera santidade. A santidade quebrada, ela gera ira. E a ira manifestada traria a morte. Porque fala assim lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele amou o mundo de tal maneira, e aí voltamos para o amor. O problema é que no falso evangelho, as pessoas estão quebrando esses pilares. Quando olhamos para esses 4 pilares: amor, zelo, santidade e ira. Olha, é muito mais fácil, vamos tirar a ira de Deus. Não, para quê? Ninguém quer ouvir sobre a ira de Deus. Vamos tirar a ira. Quem que quer ouvir sobre a ira de Deus sobre a vida do ser humano? Ninguém quer. Vamos tirar a ira. Santidade. Ficou 3, vamos tirar a santidade. Olha, é difícil viver em santidade. Tira a santidade. Tiramos agora a ira de Deus e a santidade. Vamos ficar com o zelo então e o amor. Imagine, Deus guarda, Deus é zeloso, não há problema em não ser zeloso. Vamos tirar o zelo. Não há mais zelo, agora não temos mais zelo. Só sobrou desses pilares do evangelho o amor. E o que está sendo pregado hoje? Amor. Porque Deus é amor. Deus é amor. Eu não preciso de mais nada, porque o meu Deus é amor. E isso está sendo pregado por um falso evangelho, um evangelho mudado, que não é a verdade. Tiramos os pilares, ficamos só amor. E isso, quando nós conversamos com as pessoas, tanto sendo ela do mundo, de outra religião, ou sendo ela de outra igreja, um cristão, o nosso pensamento, quem que nunca já pensou assim? Olha, Deus é amor. Deus não criou o homem para morrer no inferno, porque Deus é amor. Mas esquecemos que existe os pilares do evangelho: ira, a ira de Deus, existe o zelo, a santidade, para que possamos também complementar junto com o amor. Nós não podemos deixar só o amor reinar na nossa vida e nós achamos que tudo bem, está tudo bem, porque agora Deus é amor e Ele não vai mandar ninguém para o inferno, Ele não vai destruir o ser humano, porque ele não está debaixo da sua vontade. Isso é um engano. Nós muitas vezes deixamos de nos enganar por isso mesmo, porque nós achamos que Deus simplesmente, entendendo que Deus é só amor, e isso, o mundo lá fora, ele fala: olha, eu creio em Deus. Quem nunca ouviu a pessoa falar assim? Não, em Deus eu acredito, eu creio em Deus. Está tudo bem. Todo mundo, se você perguntar 100%, ele quer o céu, ele quer ser salvo, mas ele não quer pagar o preço de estar aos pés da cruz. Deus não nos aceita como estamos ou como somos, fora da vontade dEle. Eu sei que é difícil muitas vezes nós ouvirmos isso, mas Deus não nos aceita como somos. Se assim fosse, Ele não teria enviado o seu único Filho para morrer na cruz. Ele nos levaria direto para o céu, mesmo com nossos pecados. Se não dependesse de mim, simplesmente eu falar que eu creio em Jesus, se simplesmente eu pensar assim, o sacrifício de Deus, de Jesus, daquela cruz, ela foi em vão, porque ele pensaria assim: o homem não precisa fazer nada para ele estar salvo. Ele levaria nós
salvo com Ele, com pecado e tudo. Não precisaria da nossa redenção, não precisaria da nossa, como é que fala? De nós entregarmos a Cristo, do arrependimento. Não precisaria do homem se arrepender e chegar até a Cristo, porque toda a humanidade seria salva. Mas o que aconteceu não foi isso. Quando quando Jesus morre na cruz, Ele abre o caminho para que hoje nós possamos estar aqui, mas precisa de nós estarmos querendo isso. Deus olhou para nós e disse: você tem que morrer para esse mundo e nascer para Cristo. Lá em Gálatas 2:20 está escrito assim, ó: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé, na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si por mim. Então veja bem qual a diferença. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu. Quando nós entendermos que a nossa vida, nós temos que viver aquilo, quando nós falamos que nós somos cristãos, nós pelo menos tentamos ser perto do que Cristo é. Não é fácil, mas nós tentamos ser aquilo. Quando nós falamos cristãos, nós tentamos ser aquilo, seguir os ensinamentos e tentamos ser aquilo que Cristo é, apesar de ser difícil. Mas Deus conhece quando nós entregamos de coração aquilo que nós somos, aquilo porque nós estamos aqui, porque nós pagamos, Jesus pagou o preço na cruz, agora nós temos que estar debaixo da vontade dEle. No mundo todo está sendo pregado um falso evangelho, um evangelho distorcido, falsos profetas, mas isto a Bíblia já menciona que existiria, lá em Mateus 24:11. Hoje o que mais nós vemos são falsos evangelhos, falsos profetas, usando um púlpito, usando uma igreja, para distorcer os ensinamentos cristãos. Hoje o que nós mais vemos falar é uma igreja inclusiva, a igreja que aceita tudo, deixou de lado os pilares do evangelho, e agora eu só estou pregando aqui que Deus é amor, Jesus é amor, fique tranquilo que Jesus é amor. Esse é o evangelho distorcido, é o evangelho que não me leva à verdade da cruz, ele não me leva a Cristo. Quando nós damos ouvido a esse tipo de enganação, por isso que nós muitas vezes temos que estar dentro da palavra, estudando o que é a palavra, para que nós não sejamos também enganados por essas doutrinas, ou por esses ensinamentos e costumes, que não nos leva à verdade. 1 Timóteo 6, 3, 5 está escrito aqui, ó: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca das questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins e suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Apartai-te dos tais. 2 Timóteo 6,3, eu estou colocando o que a Bíblia está escrito, não é o que o presbítero Davi está falando. Se alguém ensina outra doutrina,
e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, esse é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins e suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa e ganho. Apartai-te dos tais. Então, quando há um ensinamento que não vem desta palavra, que ela foi deixada para nós, se eu venho aqui ensinar qualquer outra coisa que não está escrito nesta palavra, é como ele disse aqui, é soberbo, de nada sabe. Eu estou ensinando uma coisa que não é verdadeira, e o que está acontecendo muitas vezes, é que nós estamos dando os ouvidos. Quando eu digo nós, eu digo no modo geral, o ser humano, ele está dando ouvido a qualquer coisa que ele ouve, e ele ouve cada coisa que passa na cabeça dele a ser verdade, ele acha que aquilo é uma verdade. Billy Graham escreveu assim, loucura é não ter tempo para Deus aqui na terra e querer passar a eternidade com Ele. Billy Graham escreveu assim: loucura é não ter tempo para Deus aqui na terra e querer passar a eternidade com Ele. Já estou quase encerrando, viu, meu amado? O Juninho, se quiser já subir no Juninho. Já estou quase encerrando, tá? Eu coloquei assim, qual é o maior medo? Eu coloquei aqui do cristão, mas eu vou colocar ela um pouco mais abrangente. Qual é o medo do ser humano? Eu tinha colocado aqui, qual é o medo do cristão? Lá em Mateus 25, 41, está escrito assim: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado ao diabo e seus anjos. Eu acho que isso é uma palavra que nem em sonho nós queremos ouvir. Isso é uma palavra que nem mesmo os maiores carnais, ou os maiores terroristas, seja quem for, o maior dos pecadores, naquele dia ele não vai querer ouvir. Mas como Jesus falou, naquele dia ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito. Agora, o que vamos ou queremos ouvir naquele grande dia? Isso é uma dependência, é o que depende de nós. Quando nós estamos aqui, nós estamos lutando para isso. Nós estamos lutando para que um dia nós chegamos até, após nós deixarmos esse mundo, que nós estaremos ao lado de Cristo. Lá em Mateus 25, 31 a 34, está escrito assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono a sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai, para aquilo, para que está preparado para vocês, ou que está preparado para nós, ou que está preparado para aquele que anda na verdade. Ele está preparado para nós desde a fundação do mundo.
Coloque-se em pé, meu querido. Que nesta noite Deus possa ter tocado no seu coração. Que esta palavra possa ficar gravada nos nossos corações. E muitas vezes eu até entendo que as palavras muitas vezes nos confrontam. Mas eu tenho certeza de uma coisa: quando a palavra vem para nos instruir, ela vem para nos aproximar. A palavra, ela nunca vem para apartar, ela vem para instruir e nos aproximar de Cristo. Amém, meu amado? Que Deus abençoe nesta noite, que possamos ficar com essa palavra gravada em nossos corações. Amém? Deus abençoe. Obrigado, Senhor. Que nesta noite o Senhor possa ficar, Senhor, deixar esta palavra escrita em nossos corações, meu Senhor Jesus. Que esses ensinamentos não sejam ensinamentos, Pai, que possam afastar ou que possam ser fúteis, Pai. Que os ensinamentos que trazem, Pai, para perto de Ti, que o Teu Espírito Santo sonde, Senhor Jesus, os corações, porque o Teu povo, Pai, nesta noite, neste dia, nesses tempos difíceis, Pai, há necessidade, Pai, como nunca, de se aproximar de Ti. Sabemos que o fim nos espera, estão tão próximo, e que o Senhor já estás à porta, mas dependemos, somos totalmente dependentes de Ti. Que a Tua misericórdia, meu Senhor, nos alcance, que possamos, Senhor Jesus, estarmos firmes até o fim, como diz a Tua palavra, porque como diz também a Tua palavra, que sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, e somos totalmente dependentes de Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esta noite, obrigado por mais este dia, obrigado porque o Senhor tem nos colocado na Tua direção, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos trazido cada vez mais para perto de Ti, e nós agradecemos a Ti, Pai. Eu agradeço de todo o coração, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pois eu sei, Pai, que o Senhor tem coisas boas, e espero, Senhor, pedimos aqui, que o Senhor nos deixe, Pai, caminhando, Pai, para o alvo que é a cruz, para o alvo que é o céu. Obrigado, Senhor, nesta noite eu agradeço em Teu santo nome, pelo Teu amor derramado e pela Tua graça, Senhor Jesus. O caminho que
O quê? O caminho que devo seguir, podes me usar, Senhor, como tu queres, abra meu coração. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Só de pensar que nós vamos estar diante do tribunal de Cristo e aquele dia não haverá desculpa. Por isso que o Senhor tem nos ensinado. Palavra tremenda, valeu a pena você estar aqui? Glória a Deus, mais vale uma dura verdade que uma doce mentira. Se nós estamos de pé, é porque a palavra tem nos sustentado. Pega a sua oferta, hoje é a primeira oferta desse mês de abril. Nós apresentamos esse mês diante do Senhor, que Ele venha abrir portas, que Ele venha nos abençoar, que Ele venha suprir nossas necessidades. E, acima de tudo, que nós possamos ser gratos a Ele por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Coloque seus propósitos, seus objetivos diante do Senhor, porque a nossa dependência vem dEle. E Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Nós vemos tantas pessoas desesperados, sem saber o que fazer, mas nós dependemos do Senhor Jesus. E é Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que traz o milagre, é Ele que faz aquilo que é impossível para nós, Ele faz acontecer. Amém? Pai, te dou graça por esse culto maravilhoso. Te dou graça pelos louvores nessa noite, pela vida do Ju, Pai. Te dou graça, Senhor, meu Deus, por esse momento tão especial que nós te louvamos. Te dou graça pela tua palavra, Pai, que foi tão forte nessa noite, Pai. Pela vida do presbítero Davi, Pai. Que nós possamos sair daqui, Pai, perturbados, Senhor. Quando a palavra vem e fala forte conosco, Pai, nós voltamos para casa meditando, sabe, Senhor, com nosso coração muitas vezes contrito, Senhor, pelaquilo que nós ouvimos, Pai. Mas tudo que o Senhor fala é para nos atrair para mais perto do Senhor, Pai. E nesse momento, Deus, vamos encerrar esse culto. Quero pedir para o Senhor abençoar cada ofertante, cada dizimista, Pai. Aqueles que estão endividados, Senhor. Tantas pessoas passando por um momento difícil, Pai. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra um caminho, Pai, para a solução, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer, Pai. Aquilo que está na mão do Teu Sírio, Pai, que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção, que o pouco venha a ser muito, Pai, porque aquele que é fiel no pouco, no muito, o Senhor colocará, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo todos os dizimistas, todos os ofertantes, e eu já abençoo o mês de abril, Pai. Senhor, que o Senhor abençoe esse mês, Pai. Que dinheiro não seja gasto em remédio, Pai. Senhor, que haja pão nas mesas, haja alegria nas famílias, haja provisão nas famílias e haja provisão na Tua casa, Pai. É o que nós pedimos e nós